Não consigo respirar. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2, 7. Na primeira infância, a minha mãe foi raptada e criada por uma família de outra cidade. Cortaram seu cabelo, mudaram seu nome. Ela nunca se sentiu como uma escrava, né? Pelo contrário, sempre falou sobre o afeto como aquela família, né? Que lhe raptou, lhe tratava, né? De maneira que ela se sentia como passou a se sentir, né? Como pertencente à família que lhe, entre aspas, adotou. Já adulta, passeando comigo, né? Eu era um bebê com um tom de pele um pouco mais claro do que o tom da pele dela. Vez ou outra, né? Ela me conta que alguém me elogiava e perguntava para ela onde é que estava a mãe do bebê. Eu também cresci, né, ouvindo piadas e frases infelizes sobre o meu cabelo ruim, por exemplo, né? E eu me lembro bem da sensação de ouvir quando eu era adolescente do tio de uma ex-namorada que o pior nego que existia era o nego da pele clara, né, que passava despercebido e com o cabelo ruim. Bauman, sociólogo polonês, diz que num de seus livros existem o amigo, o inimigo e o estranho. E que o estranho incomoda ainda mais do que o inimigo por causa da dificuldade classificatória, né? E da dificuldade de se estabelecer qualquer posição diante do que não é facilmente identificável. O racismo brasileiro é um tanto quanto estranho. Difere do racismo explícito comum em outros países, como nos Estados Unidos. Basta uma leitura de Gilberto Freire, né, que a gente logo percebe uma romantização, né, uma perspectiva muito harmônica, né, dessas relações entre senhores brancos e escravos. Diferentemente do colonizador norte-americano, o brasileiro se aproxima, se torna íntimo, né? Aqui existe o toque, aqui existe a amizade, aqui existe o coito, os filhos mulatos, né? Lembrando que mulato, né, é uma referência à identificação dos filhos desses amores clandestinos, né, interraciais, né, com a mula de carga. E eu falo amores, né, porque o Senhor apaixonado chicoteava, mas amava, né? Humilhava, mas amava. Mantinha em cativeiro, mas amava, claro, né? Estuprava, mas amava. Faziam se sentirem não como escravos, né, mas como pertencentes à família que lhe, entre aspas, adotou. E qualquer semelhança aqui entre as relações escravocratas ali do início da modernidade com as relações conjugais contemporâneas talvez não seja mera coincidência. Mas enfim, o povo preto tinha e tem em sua memória coletiva, né, e em seu, né, DNA, né, a coragem,
a inteligência e o poder dos reis, guerreiros e xamãs, né, das diversas tribos e nações africanas. Quando Xangô descia no caboclo, ao invés de sangrar, tirava sangue do seu opressor. Quando uma pombagira baixava, a escrava se empoderava. Não era feita escrava, né, sexual, né? Ela se tornava, pelo contrário, perigosa. Não era, pelo menos naquelas circunstâncias, estuprada pelo senhorzinho, que ficava com medo. No Brasil, milhares de escravos se amotinaram e guerrearam. A revolta dos malês, pretos muçulmanos, os quilombos protegidos por seus oris. Quanta coragem, inteligência, estratégia política, força e fé para resistir a um sistema opressor tão eficaz, tão bem engrenado, tão violento. A escravidão acabou há mais ou menos aí uns 130 anos, pouco tempo. Os escravos não foram inseridos nos espaços de trabalho assalariados, né, que surgiram nas lavouras, né? Não, esses espaços foram ocupados, né, pelos imigrantes europeus, né, alemães, italianos, japoneses, etc. Então restou aos negros se tornarem marginais sem lugar, sem trabalho, sem dinheiro, sem posses e até mesmo sem a antiga ração ou abrigo da senzala. Mas resistiram, inclusive ao planejado processo de branqueamento da identidade nacional brasileira. Construíram favelas, sobreviveram, evidentemente, à margem, mas sobreviveram com a sua capoeira proibida, seu reizado baixo, seus traços biológicos à época, criminalizados pela própria ciência, e suas crenças demonizadas até hoje, inclusive. Mas quase 400 anos de escravidão, numa breve história de 500 anos de Brasil colonizado, deixa profundas marcas na sociedade que, com o tempo, desenvolveu mecanismos para maquiar esse sentimento de superioridade branca e para introjetar um sentimento de inferioridade no negro. Até hoje, não se assume o racismo, mas conta-se em volume baixo, em ciclos restritos, piadas racistas que sedimentam uma cultura racista. Não se reconhece, mas o racismo está lá, nas entrelinhas dos discursos, na violência simbólica, em narrativas sutis como ela é negra, mas é bonita, tendo implícita a ideia de oposição inata entre beleza e negritude. E em tantas outras manifestações aí, atos, escolhas, sutis, sempre sutis. Ou quase sempre. Aqui o racismo não veste capuz para queimar, para enforcar negros ou queimar cruzes em frente à sua casa. Mas fragiliza, amordaça e ainda chibateia. No entanto, fingindo comoção, solidariedade, finge-se até um antirracismo
elegante demais para se expor ou indispor, claro, né? Finge-se amizade, finge-se até parentesco, esconde-se atrás de jogos retóricos, nega sua natureza. É um racismo sutil, é um racismo covarde, não se mostra, não. É difícil de ser combatido, denunciado. Onde é que ele está? Está ali? Tem certeza? Não seria um pouco de vitimismo? Eis o racismo nos sussurros, nos gracejos, nos gestos discretos, nas entrelinhas dos discursos, nos risos com razões específicas, na legitimação apenas de uma beleza negra caracterizada por traços brancos, o nariz afilado. Mas como dizia Foucault, onde há exercício de poder, há também exercício de resistência. Aqui no Brasil, o racismo é mais difícil de ser erradicado porque é mais facilmente negado, velado. Mas o preto também desenvolveu eficazes estratégias de resistência, resiliência e luta. Como cristão, às vezes eu me pergunto pelo papel libertador da nossa fé. Porque, pelo menos hegemonicamente falando, faço ressalvas, há raras exceções. A igreja não confessa diante dos homens e mulheres Jesus de Nazaré, cujo amor por todos e todas se revela necessariamente e inequivocamente no anúncio do reino de justiça. Por 30 moedas de prata traem-no diariamente para ser morto e substituído pelo Cristo celeste, distante da terra, preocupado apenas com templos cheios, pelo Cristo moralista, pelo Cristo mercantilista, pelo Cristo punitivo que não conhece a misericórdia, pelo Cristo fofinho para discípulos infantilizados, pelo Cristo branco de olhos azuis. Igrejas inimigas do próprio Cristo, agentes do diabo, convertam-se. Pergunto-me se, nesse sentido, a fé islâmica e a inspiração guerreira de Xangô e Yansan não promovem muito mais a libertação do povo preto, a começar pelo reconhecimento da universalidade de Deus e de sua revelação, não por meio da cristandade, não por meio da igreja cristã, da religião cristã, mas do Cristo, cujo Espírito sopra onde quer. Em breve, falamos sobre essa presença de Cristo fora da religião cristã. A semelhança das pessoas crucificadas no primeiro século. George Floyd morreu asfixiado. Não consigo respirar. Foram suas últimas palavras. Mas o fim não é a morte. Nosso irmão preto ressuscitou com Cristo e tirou de pescoços negros os joelhos de policiais brancos, pondo esses mesmos joelhos no chão. Genuflexão. Ateou fogo em símbolos imperiais, quebrou vidraças, gritou e inspirou a marcha de seus irmãos rumo à luta
para que muitos mais finalmente respirem o divino fôlego da vida.